E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Esperar o pessoal entrar aqui enquanto termino de organizar as coisas. E aí, Bira, tudo bem? Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai ajeitando tudo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Esperar o professor Moacir entrar também para poder convidar. Todo mundo na expectativa, né? Bastante gente compartilhou. Vai ser bem legal trocar essa ideia sobre lagartos hoje. O professor Moacir já está com a gente. Deixa eu colocar ele aqui. Grande Magno também. E aí, E aí, tudo bem, professor? tudo beleza? E você? Beleza também, satisfação demais daqui Tudo na paz? conversando com você hoje, tudo na paz. Ah, beleza, show de bola. Muito bom. Depois Obrigado aí. pelo convite, cara. Obrigado pelo convite aí de vocês. Me sentindo muito honrado de participar aí desse movimento. Nossa, a gente que sente muito agradecido, né, por você ter aceitado. Fez parte Imagina. aí da formação de muitos herpetólogos amigos, muitos companheiros, e faz parte até hoje. Para mim é um prazer enorme estar conversando com você hoje aqui. Eu É um vou ficar falando prazer meu estar aqui, tentar colaborar um pouquinho. É pouca coisa que eu vou colaborar. pouca coisa. Né? Vez por outra eu vou. Você não gosta quando chama de senhor, né? Mas vez por outra eu vou chamar o senhor, mas é por respeito, né? Não é por. Deu uma travada aqui no. Não, velho, não precisa chamar de senhor, não. Pode chamar de você mesmo, não tem isso não. Ou então faz igual meus alunos me chamam, eles me chamam de coroa. Coroa. Já chamava de coroa desde a época lá que eu fui no. É, Bom, lembra disso, né? sim, sim. Bom, pessoal, boa noite. O pessoal já está entrando aí devagarzinho, a gente vai começando. Boa noite aí pra todo mundo. A gente está falando aqui porque Moacir foi um dos primeiros professores com quem eu fiz estágio, né? Na minha história da herpetologia. Nem lembro que ano foi, né? Sei lá, muito tempo atrás. Nossa, Dois- 2009, 2010, 2011, nem lembro. Acho que foi 2012, talvez. 2011, 2012. 2012, por aí, né? E foi uma experiência muito, muito boa e muito importante para mim dentro da herpetologia. Mas chega de falar, eu falar, né? Vou pedir para você se apresentar, professor, para o pessoal que Certo. não conhece. Tem muita gente que já trabalha com você aqui, mas se apresenta um pouco, fala um pouco do seu trabalho, fala um Ah, pouco de onde beleza. você é. Tranquilo. Bom, boa noite a todos aí, o pessoal que já entrou, veio prestigiar esse bate-papo nosso aqui. Eu espero que eu possa contribuir um pouquinho com essa conversa aí sobre a conservação de lagartos. Eu sou Moacir Tinoco, né, como vocês já sabem. Sou biólogo, formei na Universidade Católica de Salvador. Já faz um tempinho já, eu não me lembro mais quando foi o ano não, mas já faz um tempinho. Então, aí fui fazer o mestrado com comunidade de lagartos e anuros na Mata Atlântica do extremo sul da Bahia e trabalhei um pouquinho também com a restinga lá, porque eu trabalhei com as mussunungas, né, que é uma restinga especial que tem lá no sul da Bahia, lá no extremo sul da Bahia. Recomendo conhecer, porque é uma formação muito bonita. E aí depois trabalhei no Zoológico de Salvador durante um tempinho, fiquei lá durante uns 10 anos por aí, trabalhando com manejo em cativeiro. E foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer a Fundação Durrell na Inglaterra, e na Fundação Durrell foi que eu me encaminhei para o meu doutorado, e foi que eu descobri a conservação, né, na Fundação Durrell. E aí essa descoberta da conservação na Fundação Durrell, me apaixonei pelo trabalho da conservação da biodiversidade e com isso eu acabei enveredando aí pelo doutorado, e o meu doutorado é na antropologia e conservação, principalmente dentro do manejo da biodiversidade, e tem me auxiliado muito nas pesquisas, no trabalho de conservação em todas as áreas. Paralelamente a toda essa vida aí acadêmica que eu tenho, eu também trabalho na consultoria ambiental já desde 2004, né? Menos intensamente, mas atualmente por conta da vida puxada da academia, mas não perco o laço com a consultoria ambiental não, porque a consultoria ambiental é que leva a gente para campo, né? E biólogo Pronto. veterinário de campo não quer perder o contato com o campo de jeito nenhum, né? Então é isso aí, um pouquinho da minha história é essa aí.
Pronto, compartilho desse sentimento de sempre querer estar na consultoria ambiental. Quando tem resgate, eu me sinto muito Ô, bicho, parece pinto no lixo. feliz por ir para o campo e conseguir fazer alguma coisa lá, né? Porque a gente sabe que resgate é uma realidade um pouco pesada aí, né? Diferente Mas da... é É bom. bom também. Diferente da Bom. consultoria para inventário, para essas outras situações. Eu acho que o resgate e o monitoramento me encanta muito, né? Eu acho que são 3 momentos diferentes da consultoria: o diagnóstico, o resgate e o monitoramento. O monitoramento me encanta muito. Sim, sim, com certeza. O pessoal está falando aqui que a gente parece pai e filho. Eu tenho mais cabelo, eu tenho mais cabelo, complicado aqui. eu tenho mais cabelo. Eu ia Que massa. perguntar como que surgiu essa relação com a Restinga, né? Você já falou um pouco, que desde da sua formação já trabalha com Restinga, mas Sim. em que momento as coisas começaram a se caminhar para o trabalho com lagartos, especificamente? Caramba, se eu disser para você que isso foi uma inspiração quase que religiosa, você acredita? Boa. O meu melhor amigo, ele é uma pessoa da religião africana, né? E ele, numa dada ocasião, eu estava terminando a graduação, estava trabalhando com impacto do turismo, do crescimento do turismo no litoral norte da Bahia, e eu queria saber como que isso afetava a biodiversidade. E aí depois ele começou a falar comigo sobre esse trabalho de biólogo. Ele é filósofo, né? E ele tem uma relação muito forte, tanto profissional quanto pessoal, né, com essa matriz africana. E ele acabou me perguntando: e aí, qual o bicho que você acha que você se familiariza mais? Eu falei: rapaz, eu não sei ainda, cara, eu já trabalhei com quase tudo. E aí ele fez: posso perguntar aos deuses? Eu fiz: pergunte os deuses. Aí ele fez assim: os deuses vão me mostrar. Eu fiz: tá bom. Aí, coisa disso, eu estava no zoológico conversando com ele sobre isso, né? E aí, coisa de um tempinho depois, eu estava debaixo de uma árvore lá e de repente caiu um filhote de iguana em cima do meu braço, né? Eu fiz: nossa, então acho que os deuses mostraram qual é o caminho que eu tenho que seguir, né? E assim, me encantei demais pelos lagartos, né? Os lagartos são apaixonantes, né? Mais do que qualquer outro grupo, são muito bonitos, né? Eu sou suspeito para falar de lagarto. É um bicho muito interessante. Ele é muito interessante porque, do ponto de vista de modelo ecológico para estudo, para pesquisa, eles já são muito interessantes. E passando por esse campo aí da pesquisa, né, a diversidade, as formas, o comportamento, eles me encantam demais. São os bichos muito bonitos, né? Eu sou apaixonado, suspeito. E a Restinga, eu praticamente nasci nela, né, cara? Então, falar de Restinga para mim é falar de minha vida, é falar de infância, é falar de, enfim, né? Então, eu sempre adorei a Restinga, sempre fui muito apaixonado por ela. Não sei se você sabe, mas Salvador já foi toda coberta por Restinga, né? Até quase o Farol da Barra, né? Então, assim, faz parte da história dessa cidade aqui de Salvador. Sou de Salvador, né? Sou soteropolitano. Né? E assim, também conhecer a história dessa cidade da Restinga aqui em Salvador, isso me encanta muito. E o meu interesse pela Restinga se dá muito por conta da minha angústia de ver a Restinga desaparecer, né? Ela ir sendo devorada o tempo todo pela cidade, né? Pelo crescimento urbano, né? E tentar fazer alguma coisa. Acho que minha paixão partiu daí. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Muito legal. Sim, sim, com certeza. Muito legal essa história de como que o lagarto surgiu na vida. Acredito eu sou cearense, que você... né? Eu vim lá... Você é cearense? Bacana. Boa. Eu sou cearense, eu vim lá do interior do Ceará, né? Cresci numa área de Caatinga, basicamente. E quando eu vim aqui para o Sudeste, né, para Campos, o local que eu me senti mais em casa foi justamente as áreas de Restinga, daqui da região, né? E aqui a gente enfrenta basicamente os mesmos problemas aí de expansão imobiliária, e tem muita área que já está muito, muito degradada. E quando eu tenho um trabalho na Restinga, eu me sinto muito contente de estar fazendo alguma coisa para tentar preservar aquele ambiente, né? A gente tem poucos remanescentes grandes, né? Poucos de porte grande aqui na região, mas os que tem, eu gosto muito de estar lá, de estar estudando a herpetofalange lá e estar contribuindo para a preservação. Mas eu imagino que seja um ambiente, dos ambientes aqui costeiros, seja um dos mais ameaçados, pelo menos aqui na região de Campos, né?
Campos do Sem Goytacazes. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, vou dizer um negócio que o pessoal vai achar mais engraçado ainda, né? Você falando de Campos, porque a família de meu avô era de Campos, né? Aí que o povo vai achar que a gente é Ó, parente mesmo, né? Então, a muito família de bom. meu avô era de lá. Então, assim, a Restinga, sem dúvida nenhuma, eu considero a Restinga o ecossistema mais ameaçado do Brasil e um dos mais ameaçados do mundo, né? Porque a gente tinha originalmente 5% de Restinga no Brasil, né? Ocupando toda a extensão da Mata Atlântica de norte a sul. E isso era apenas 5% da Mata Atlântica, né? Só que 80% da população brasileira vive em cima da Restinga, né? Então a Restinga tem mais de 500 anos de história de degradação, né? Então foi o primeiro ecossistema que foi degradado nesse país, né? E essa degradação ela é ininterrupta, né? E hoje, quando a gente olha, por exemplo, as cidades como Salvador, o município de Salvador ele tinha 50% da sua cobertura de restinga e hoje não resta 0,5% da restinga de Salvador, né? Então, assim, a gente se preocupa muito, porque era antes um ambiente considerado como um ambiente muito pobre em biodiversidade, e hoje a gente percebe que é um ambiente extremamente rico, né? A gente tem uma tarefa muito grande aí em preservar esse ecossistema. Mas, queria falar um pouco sobre o projeto, né? O Herpetofauna Litoral Norte da Bahia, Ah, que foi um projeto que eu tive a oportunidade de participar, né, no começo, e eu ah, acho que abriu portas para muita gente, na verdade. Na sim, verdade, como é que surgiu a ideia de abrir a possibilidade de outras pessoas, né, de outras instituições, de alunos de outras instituições participarem desse projeto lá? Porque, na época, isso para mim foi pioneiro, né? Você não via sim, esse tipo de sim, iniciativa, né, em pesquisas em outros laboratórios, você não via esse tipo de coisa, né, de abrir sim, para divulgar isso de maneira extensiva, né, para alunos de outras universidades venham trabalhar com a gente, venham participar, venham sim. ter essa experiência, e que era o que vocês faziam na época. Então, isso daí não foi uma ideia exatamente nossa, né? Na verdade, surgiu de duas coisas. Surgiu da nossa necessidade. A gente teve necessidade de receber ajuda dos voluntários, né? Que a gente chamava eles de voluntário. Você foi um voluntário desse projeto. Mas isso também, Henrique, foi muito motivado pelo meu orientador do doutorado, que é o Richard Griffiths. Ele tem um projeto, que é um projeto que ele lida com Citizen Science. Ele faz isso já há mais de 20 anos, né? E ele utiliza a percepção do voluntário, do pesquisador voluntário, para o monitoramento da biodiversidade. Então, ele tem alguns artigos até publicados nessa área, junto com o David Sewell, lá do Reino Unido, e eles passaram um tempo na Inglaterra. Tá bom que a Inglaterra tem 30 espécies de répteis e anfíbios, mas mesmo assim eles passaram um tempo avaliando como é que é o impacto do cidadão pesquisador, da ciência cidadã, né? O que é isso? É você poder contar com a participação do cidadão para te ajudar no monitoramento de espécies ameaçadas. Então, essa foi uma maneira que a gente encontrou de testar esse modelo conosco aqui no Brasil, né? E aí nós estabelecemos categorias de pesquisadores. Uma dessas categorias eram os pesquisadores mais experientes, né? Não sei se você percebia, mas, por exemplo, quando você estava com a gente aqui, eu participava de um grupo e o Magno participava de outro grupo, né? Então, eu e Magno, a gente nunca trabalhava juntos. Por quê? Porque nós éramos do mesmo nível de experiência. A mesma coisa os voluntários. Os voluntários não ficavam no mesmo grupo, eles ficavam em grupos separados. Então, qual era o objetivo aí? No final de 4 anos de monitoramento da Restinga do Litoral Norte, a gente conseguiu determinar qual era o nível de confiança que a gente pode ter no voluntário, né, na pesquisa, no monitoramento da biodiversidade. Né? Isso aí é um resultado bem interessante. A gente não publicou ainda não, mas saiu um resultado bem interessante disso daí. Né? A Boa. gente consegue contar com o cidadão, né, para fazer pesquisa junto com a gente, monitoramento. E isso foi também uma vontade muito visceral minha, porque quando eu comecei a trabalhar com herpetologia aqui na Bahia, não existiam muitas pessoas trabalhando com herpetologia na Bahia, né? Existia o nosso querido Argolo, né? Existia
a Celeste trabalhando com herpetologia aqui na Bahia, e era basicamente isso quando eu comecei na graduação, né? Existiam algumas outras pessoas, a Tânia Brasil, trabalhando com serpentes, mas era um trabalho mais voltado para toxicologia, né? Para estudo de veneno, de composição de veneno, mas enfim, a gente não tinha muita oportunidade. Então eu, de uma maneira... Opa! Caiu meu celular. Desde cacetada. Eu, de uma maneira muito... Aí, ficou. Fica aí, cara, me ajude. Eu botei ele preso aqui no tripé. Eu, de uma maneira muito visceral, o que é que eu senti? Eu senti uma necessidade de poder ir para campo, e eu não tinha oportunidade. Então, foi uma maneira também de fazer isso acontecer, né? Das pessoas terem a oportunidade de vivenciarem a herpetologia. E eu acho que fez um efeito muito positivo, né, para muitas pessoas. Ah, com certeza, a gente é muito grato por isso. Nossa, eu foram e vários outros pesquisadores. Mais de 200 voluntários do Brasil todo a gente recebeu aqui, e gente de fora também. Recebemos gente de outros países também participando do nosso projeto, e isso continua até hoje, né? Até hoje a gente recebe pessoas participando do nosso projeto de maneira voluntária. Hoje mais timidamente, porque nosso projeto não é mais tão grande assim, né? Uhum. Então já fica aí, pessoal, quem quiser pedir estágio, já aproveita. Vai lá participar. Vai seguir lá o projeto Calango do Abaeté, o projeto Herpetofauna no Litoral Norte, e vai lá e deixa um direct lá pra gente, que vocês vão ver que vai aparecer a oportunidade. Os perfis estão marcados na divulgação dessa live, né? Só ir lá, clicar, já vai direto. Pessoal, à medida que vocês forem tendo alguma pergunta, vai colocando nessa caixinha que tem aqui embaixo, do lado de onde você comenta, tem uma caixinha com interrogação. Você coloca lá a pergunta, porque fica mais fácil da gente achar aqui ao longo da conversa. E, professor, eu queria saber agora mais uma pergunta minha, né? Qual que é a maior dificuldade para você trabalhar em Restinga hoje? Rapaz, aqui na Bahia, eu vou falar da Bahia, né? Eu posso falar do Brasil como um todo, sim, em algumas regiões, mas eu vou falar mais da Bahia, né? Nossa maior dificuldade hoje aqui na Bahia é a segurança, né? Esse é o maior problema que a gente tem para trabalhar com a Restinga. Mas, se a gente leva em consideração as áreas mais protegidas, mais abrigadas e áreas mais fáceis de você acessar, eu diria que nós não temos muito problema de trabalhar com a Restinga, a não ser as condições, né? As condições climáticas da Restinga, seja em época de chuva ou em época de sol, de verão, as condições climáticas são muito agressivas, então pouca gente aguenta as condições da Restinga, né, para trabalhar, e nós não temos um horário específico de monitoramento, né? Então a Restinga, ela castiga bastante, né? Ela castiga não só a biodiversidade que vive lá, mas também os pesquisadores sofrem bastante, né? Eu lembro que a gente fazia campo meio-dia, 3 horas da tarde, com o sol. Exatamente, tinha que fazer campo meio-dia, tinha que fazer campo 3 horas da tarde, tinha que fazer campo todo horário do dia. Esse celular vai cair de novo, vou ter que mudar ele aqui, porque senão eu vou deixar o pessoal na mão aqui. Aqui a gente tem alguns problemas, né, também com relação à segurança. Acredito que esse seja a maior questão, né? Já fui seguido por caçador algumas vezes. Sim. Né? Tem muita área que tem muita comunidade próxima. E isso é o que eu acho que seja mais complicado, né? Uhum. E com relação ao trabalho de campo em si, né? Das metodologias que são utilizadas, o que você prefere? Você prefere trabalhar durante o dia ou durante a noite? Assim? Digamos que vá mostrar grupos diferentes, né? O que castiga mais aí? Rapaz, é difícil de falar, cara, porque assim, em se tratando de lagarto, não tem muita escolha, né? Tem que trabalhar mais durante o dia, né? É lógico que existem aquelas espécies que você só consegue amostrar à noite, né? Mas em se tratando de lagarto, durante o dia é o horário preferencial. Mas eu gosto muito de trabalhar à noite também, né? Eu me sinto muito à vontade no campo à noite. Tem muita gente que sofre um pouquinho, né, de trabalhar à noite. Mas eu me sinto muito à vontade no campo à noite. É muito tranquilo. Eu prefiro à noite, na verdade.
Não, a gente tem que trabalhar a qualquer horário, né? E principalmente calango do Abaeté, uma espécie heliófila, a gente tem que trabalhar de dia, né? E nos horários mais quentes, normalmente. Sim, sim, a gente trabalha de dia, mas se desse para colocar os lagartos para viver durante a noite também, vão lá, ó. Vão ficar ativos à noite também. Mas brincadeiras à parte, teve uma pergunta, né? A gente vai acabar falando sobre os programas de conservação que você participa, mas Sim. antes de entrar específico em algum desses programas, eu queria perguntar, tem como fazer um programa de conservação para uma espécie que não é ameaçada? Essa foi a pergunta que mandaram na publicação aqui. Veja só, ter como fazer, tem. Tem como você fazer um projeto de conservação para uma espécie que não é ameaçada. A minha grande questão em relação a isso é qual que seria o propósito de você fazer um projeto de conservação para uma espécie que está, digamos assim, bem na fita, né? Uma espécie que tá conseguindo se manter em um mundo em transformação, que é o mundo que a gente vive. Então, dessa forma, eu penso que gastar recurso humano, recurso financeiro com espécies que não estão sofrendo nenhum tipo de impacto mais severo, eu acho que, do ponto de vista moral, talvez não seja tão importante. Talvez seja mais importante a gente tentar investir em espécies que claramente são espécies que estão sofrendo algum tipo de impacto direto da ação antrópica. Entenda, a gente não faz conservação de espécies ameaçadas do ponto de vista de ameaças naturais, né? Então as espécies elas sempre estiveram sob algum tipo de ameaça em todo o tempo nesse planeta, né? Então a extinção de espécies é um processo natural. A gente está falando aqui de projetos de conservação para espécies que sofrem impacto antrópico, né? Que sofrem impacto a partir da ação humana, né? Esse que é o objetivo da conservação. Então vou abrir aqui a pergunta do Victor. Né? Com o projeto, é perceptível a mudança na postura da população em relação à Restinga? Cara, é perceptível, mas não é algo que você consiga ver tão claramente. Eu estou tendo problemas com o celular aqui, vocês já perceberam, né? Tranquilo. Meu tripé, ele não está me ajudando não, mas vamos lá. Então, é perceptível. É impressionante como há 10 anos atrás ninguém nunca tinha ouvido falar no Calango do Abaeté. Eu fico assim muito feliz de chegar em algum lugar e saber que alguém conhece o Calango do Abaeté, que alguém já ouviu falar no Calango do Abaeté, que alguém sabe o que é o Calango do Abaeté. Eu fico muito feliz com isso. E as pessoas passam a se apropriar deles. A gente teve uma experiência em uma escola, na Vila de Arembepe, em que eu fui fazer uma palestra sobre o projeto Restinga, Calango do Abaeté, e um grupo de crianças do ensino médio, pensa que são aquelas crianças que estão naquela faixa de idade de 13, 14, 15 anos, que não estão pensando em conservação como objetivo de vida, eles estão pensando em muitas outras coisas, menos conservação, e um grupo dessas crianças, desses adolescentes, chega para a gente e fala, a gente quer fazer um grupo de monitoramento do Calango do Abaeté. Então, assim, sim, a gente consegue sim causar uma mudança importante, e essa mudança que a gente causou sobre o Calango do Abaeté é uma mudança recente, né? Uma mudança que aconteceu nos últimos 10 anos, né? Agora, é importante que a gente sempre tenha em mente, conservação, você tem que envolver gente, você tem que envolver a comunidade que vive naquele lugar, para ela aprender a importância daquela espécie, né? Você tem que fazer esse papel também de educador da comunidade. O ser humano perdeu contato com a natureza, a gente tem que trazer de volta. Boa. Tem uma pergunta do Paulo, que acaba entrando nessa questão também, né? Como que era a Restinga quando você iniciou o trabalho e o que você vê atualmente? É a pergunta do Paulo Baiano, né? Paulo Baiano. Como que era a Restinga quando eu iniciei? Eu não iniciei tem tanto tempo assim não, Paulo. Não chega a ser uns 100 anos, não. Não, tô brincando. Rapaz, quando eu iniciei, a Restinga ela já era bastante degradada. Para você ter uma ideia, quando eu me formei, eu fiz uma avaliação recentemente do estado da Restinga das dunas do Abaeté. As dunas do Abaeté perderam entre 2002 e 2012 50% do seu território. Ou seja, eu entendo que se existe um padrão de perda de hábitat para a Restinga em toda a região do litoral norte da Bahia, que é onde a gente estuda, eu diria que a Restinga era, quando a gente começou, ela era
o dobro do que a gente tem hoje, né? E ela vem encolhendo progressivamente, né? Então, era muito mais ampla, muito maior o território de Restinga que a gente tinha ocupado ainda. Boa. Pessoal, tem algumas perguntas aqui, eu não estou colocando na ordem que elas estão chegando, eu estou tentando encaixá-las à medida que os assuntos vão aparecendo, né? Dependendo do tema da sua pergunta, talvez ela acabe ficando um pouco mais para o final, mas a gente vai tentar responder todo mundo. Tainara está perguntando como que é feita a coleta dos animais no trabalho de campo. Então, Tainara, na verdade, a gente não coleta, né? A gente amostra eles, a gente captura, né? A gente faz a captura do animal, a gente mede, faz a medição e a gente pesa o animal e a gente faz uma marcação, a gente faz uma tatuagenzinha com bioelastômero, que você deve conhecer, e a gente libera o bicho, né? A gente dificilmente coleta algum animal. E a gente faz isso com o intuito de fazer um acompanhamento do tamanho populacional, que é esse o objetivo também da conservação. A conservação precisa fazer um monitoramento, né? Se você tem um projeto de conservação, tenha em mente que tem algumas tarefas suas que são obrigatórias. A conservação, ela exige trabalho socioambiental, ou seja, você tem que trabalhar com a comunidade humana que está no entorno daquela espécie que você está trabalhando. Você tem que trabalhar com a espécie, você tem que decifrar a biologia daquela espécie, você tem que fazer o monitoramento das populações, né? Então é isso que a gente faz hoje, por exemplo, com o calango do Abaeté. A gente vem ampliando o monitoramento da espécie em todas as suas subpopulações, né? Então hoje a gente já tem 3 subpopulações monitoradas regularmente. Boa. Tem uma série de perguntas aqui do Geraldo, né? Após todos esses anos de pesquisa, tem muitas espécies para serem descritas na área de Restinga? Em primeiro lugar, agradecer ao professor Geraldo de estar aqui presente com a gente, né? O professor Geraldo foi meu professor, né? Então eu fico muito feliz. Foi meu professor, o professor Geraldo. Então eu fico muito feliz de ter ele aqui com a gente. Nossa, Geraldo, tem um monte de espécies. Na verdade, quando a gente começou em 2009. Quando a gente começou, a gente fez um resgate na literatura, né, do conhecimento pretérito sobre a restinga do litoral norte da Bahia e sobre a restinga da Bahia, qual era a biodiversidade de anfíbios e répteis nessa restinga. E a gente se deparou com um número não superior a 60 espécies, né? Então era em torno de 60 espécies descritas ou reconhecidas para a restinga do litoral norte da Bahia. E nesse meio tempo, mais de 10 anos, a gente hoje tem um número superior, certamente, a mais de 770 espécies, que é o que está no nosso livro da Restinga, mas eu acredito que tem muito mais que isso. E tem muita espécie sendo descrita hoje, né? Então, existem inúmeras espécies. A gente precisa que as pessoas invistam tempo de pesquisa na Restinga. A Restinga tem muito mais para revelar, eu tenho convicção disso. Quantas espécies, professor? Desculpa. Hoje a gente tem confirmadas 170 espécies, mas a gente tem espécies para serem descritas, né? Aqui na Restinga do litoral norte da Bahia, a gente tem muitas espécies que a gente já identificou como espécies que não estão descritas ainda. Mas que a gente não está fazendo o trabalho porque não é nosso trabalho, né? Entendi. Aí fica para a galera aí que vem depois, né? Para poder descrever isso aí. Ah, com certeza. E qual das publicações de Restinga você destaca para conhecermos bem os ecossistemas de Restinga? Cara, tem muita publicação de Restinga bacana, né? Isso no Brasil inteiro, né? Tem muita coisa boa. Se eu for falar da Restinga do Brasil como um todo, tem muita publicação do Fred Rocha, lá do Rio de Janeiro, tem muita publicação bacana sobre Restinga, tem muita publicação bacana também no Rio Grande do Norte, tem publicação bacana lá no Rio Grande do Sul, pessoal que trabalha lá com o Leo Lemos, enfim, tem muita publicação bacana para conhecer a Restinga. Mas se for falar da Restinga aqui da Bahia, tem algumas também publicações muito interessantes. Tem do Eduardo Dias, tem a publicação do professor, junto com o professor Napoli, lá da UFBA, que fez uma publicação sobre a Restinga. Mas assim, se você quer um negócio para você se apaixonar de verdade, eu acho que o livro da Restinga do litoral norte da Bahia é maravilhoso, né? É um trabalho que nos deixa muito feliz, né? Porque é um trabalho que é um trabalho de muitas mãos, né? São centenas de mãos ali naquele livro, né? Então,
muita gente participou desse projeto, né? Inclusive do próprio Henrique, né? Então você também está nesse livro porque você também participou daquilo ali. Então, assim, é muito bonito o livro porque ele tem uma história de pessoas, né? Então é muito interessante, a gente gosta muito dele. Massa, massa, muito bom. A gente vai acabar falando mais sobre o livro daqui a pouco, né? Sim. Mas tem uma pergunta da Camila, né? Se os livros foram entregues nas comunidades onde foi realizado o projeto. Se teve Então, esse Camila, retorno para as sim, comunidades. sim. Então, Camila, fantástica a sua pergunta. A gente começou a entrega, nós fizemos muitas entregas. Para vocês terem uma ideia, faz parte da Lei Rouanet, você tem que popularizar a ciência, né? Então, você tem que fazer a democratização daquilo que você produz. Né? O nosso livro ele foi financiado pela Lei Rouanet, ele não pode ser vendido, ele é um livro que tem que ser entregue gratuitamente, né? E nós já entregamos mais de 600 cópias, né? E nós iniciamos o trabalho de entrega nas comunidades do Litoral Norte, mas infelizmente a Covid-19 impediu a gente de continuar. Né? A gente já estava, inclusive, agendado algumas visitas em algumas escolas no Litoral Norte e a Covid impediu a gente de continuar. A gente ficou muito triste. Boa. Não, eu acho esse retorno para a comunidade é essencial, né? E É muitas vezes fantástico. a gente vê o relato de diversas pessoas falando, ah, o pesquisador veio aqui, mostrou a área e tal, e nunca mais voltou, nunca mais Nunca mais disse o que é voltou. que... Exato. É muito comum a gente ouvir isso e muito legal saber que o livro está voltando, né, para as Sim, áreas de onde sim. foi tirado o conhecimento, de onde foi feito o É, trabalho em si. Isso é. é bem legal. Nós fizemos uma entrega na vila de Massarandupió, no Litoral Norte, que foi uma das mais emocionantes. Nós entregamos para a Associação de Trançadeiras, artesãs trançadeiras, que fazem artesanato de piaçava na vila de Massarandupió. Elas ficaram muito felizes da gente ter se incomodado de ir lá entregar o livro para elas, né? Então são Legal. eventos muito legais. Eu acho que para quem trabalha com população, com educação ambiental, com conservação, acho que ter esse retorno da população é a melhor Nossa, não tenha recompensa do dúvida. trabalho, Não né? tenha dúvida. É muito bacana. Bom, É muito bacana. a Ana está perguntando como que faz para adquirir o livro. Vai ter um sorteio aí depois, hein? Vai ter Já um comenta. sorteio, vai ter um sorteio do livro aí da Herpeto em Foco. E assim, a gente tem sempre sorteado em algum lugar, né? Então procura seguir essas redes sociais que sempre aparece um sorteio. Agora o livro, ele não é comercializado, né? Você não tem como você adquirir. Na verdade, eles são entregas populares. Nós tivemos diversas entregas populares. A última foi feita na praia de Stella Maris, no dia 14 de março, quase 5 dias antes do isolamento social. Livros lá na praia de Stella Maris, que é onde está o projeto Calango do Abaeté, né? Boa. Aí, aproveitando, falando do projeto, onde que é a sede do projeto, do Calango da Abaeté? Então, o Calango do Abaeté ele não tem uma sede física, né? Na verdade, o projeto ele nasceu na Universidade Católica de Salvador, né, como um projeto acadêmico nosso, a partir do meu projeto de doutorado, do projeto de mestrado de alguns alunos meus, e hoje projeto de doutorado deles, né, como Magno Travassos, como o André Leite, o Cécio Fazolato. Então, eles todos trabalham com o Calango do Abaeté também. Né? E o projeto ele hoje não tem uma sede na Restinga, né? A sede dele seria a Universidade Católica, que é o ECOA, que é o Centro de Ecologia e Conservação Animal que a gente tem na Universidade Católica, que é um grupo de pesquisa. E lá o projeto Herpetofauna do Litoral Norte da Bahia nasceu ali naquele grupo de pesquisa, e o projeto Calango da Abaeté é um projeto irmão do Herpetofauna do Litoral Norte da Bahia. Agora, a gente tem pontos de monitoramento. A gente monitora permanentemente o Parque das Dunas, a futura RPPN Fonte dos Padres, e a gente também tem um monitoramento regular da Fazenda Milagres. Bom, pessoal, eu estou lendo as perguntas, né, apesar delas aparecerem aqui na tela, porque depois eu vou baixar esse vídeo e ele não vem com as perguntas para colocar, disponibilizar no YouTube depois para vocês. Tá bom? Então pode parecer, tipo, porque o cara tá lendo as perguntas, elas aparecem lá, mas é porque depois no YouTube não vai aparecer a pergunta. Tá? E aí, continuando nesse sentido das espécies, quais as espécies, mais uma pergunta do professor Geraldo, quais as espécies da herpetofauna, da RLNB, que você considera mais ameaçadas? A espécie
do litoral norte que eu considero empiricamente mais ameaçada é o Calango do Abaeté, né? O Calango do Abaeté, ele originalmente foi descrito em 2002 pelos professores Dias Rocha e Vilabric, para ele ocorrendo de Salvador até Sergipe. E mais recentemente foi publicada uma nova espécie, que é o Glaucomastix itabaianensis, que vai do município de Jandaíra até o município a parte mediana, digamos assim, central do estado de Sergipe. E com isso, o Calango do Abaeté ele reduziu sua área. Hoje, o Calango do Abaeté ele deve ter em torno de 9 a 10 mil quilômetros quadrados de área. Então, eu acredito, e provavelmente em torno de 5 subpopulações remanescentes. Então, eu acredito que o Calango do Abaeté, na próxima avaliação de espécies ameaçadas, ele deva passar para criticamente ameaçado. E nós não temos, na região do litoral norte da Bahia, uma espécie criticamente ameaçada, tão ameaçada, perdão, quanto o Calango do Abaeté. É o que eu imagino, é o que eu gostaria de suportar. E entendo que, por conta disso, ele precisa de ação, ele precisa de áreas protegidas. É o grande gargalo do Calango do Abaeté é essa. E sobre o PAN, que o professor Geraldo perguntou, o PAN do Nordeste, o PAN da herpetofauna do Nordeste, é um dos diversos planos de ação nacional que trabalham na conservação da herpetofauna. Então, nós temos o plano de ação da herpetofauna do Nordeste, temos o plano de ação da herpetofauna do Sudeste, temos o plano da herpetofauna do Sul, temos o plano Cerrado Pantanal também, que também trabalha com a herpetofauna, da Serra do Espinhaço. Então, assim, nós temos diversos planos de ação voltados para a herpetofauna, e aqui no Nordeste nós temos o plano de ação para a conservação da herpetofauna do Nordeste, que envolve todos os 9 estados do Nordeste. Nós temos pesquisadores dos 9 estados, e esse plano de ação é coordenado pelo RAM, que é o Centro Nacional de Conservação de Anfíbios e Répteis, e ele está sendo coordenado hoje com a gente, com a Universidade Católica e com a Sônia Santesso, que é do ICMBio. Né, junto com pesquisadores como o professor Geraldo Moura participa, o professor Daniel Mesquita, lá na Paraíba, o professor Fred, o professor Davi Pantoja, a professora Elisa, a professora Flora, o professor Mirko, Argolo, enfim. Tem um número muito grande de pesquisadores trabalhando no PAN da herpetofauna do Nordeste. A gente é muito feliz, né, com os avanços que o plano de ação ele tem conseguido na conservação das espécies ameaçadas na nossa região. Falando um pouco mais especificamente do Calango de Abaeté, né, tem interação entre as populações do Calango de Abaeté com o Ameivulo celífera? Tem sim. O que acontece com o Calango do Abaeté? Né? O Calango do Abaeté, ele não utiliza a restinga como um todo, ele utiliza a restinga parcialmente. Se você analisar direitinho o que é a restinga do litoral norte da Bahia, a restinga, eu estou falando aqui do litoral norte da Bahia, porque se você vai no Ceará e você olha a restinga, ela tem uma formação diferente da nossa aqui. Se você vai no sul da Bahia, você vai encontrar uma restinga com aparência diferente da nossa. Então, vou tomar apenas a restinga do litoral norte da Bahia, que é onde o Calango do Abaeté ocorre. Né? Nessa restinga, nós temos 2 terraços, que são chamados de terraços, que são terraços, formações geológicas, onde a areia ela foi depositada com o avanço do mar, que foram as transgressões e regressões marinhas. Com as transgressões e regressões marinhas, nós tivemos a formação de terraços, que são os depósitos arenosos que foram se acumulando ao longo dos anos. E aqui no litoral norte da Bahia nós temos 2 tipos de terraços bem marcantes. O terraço holocênico, que é o terraço que foi formado mais recentemente na última transgressão e regressão marinha, e o terraço do Pleistoceno, que é o terraço onde nós temos aquelas dunas de areia branca, né? Como a duna do Abaeté, por exemplo, é um terraço pleistocênico, porque são dunas de areia branca. Então são terraços mais antigos, são terraços com mais de 15 mil anos de história, né? De formação. Então, o Calango do Abaeté, ele só utiliza o terraço pleistocênico, ele só utiliza o terraço, as dunas de areia branca, ele não utiliza as dunas mais frontais, que são aquelas dunas mais amareladas. Então, por exemplo, o Glaucomastix que ocorre
em Sergipe, Sergipe não tem um terraço de pleistocênico na costa. O terraço pleistocênico em Sergipe ele é no interior, que é na Serra de Itabaiana, né? Então, assim, o que é que acontece ali? Ali a gente tem o glaucomachique ocorrendo só naquela região. Se você vai na costa, onde tem o terraço holocênico, em Sergipe, você não vai encontrar o calango de Itabaiana ou outra espécie de glaucomachiques. Então, o que é que ocorre? Nesse ambiente onde o calango do Abaeté ele vive, que são as dunas do Pleistoceno, o Ameivula ocellifera também vive, né? Então ele também está presente nessa formação. Mas o Ameivula ocellifera, ele utiliza tanto o terraço holocênico quanto o terraço pleistocênico, né? Ele utiliza também outras formações. Então, você falou que você trabalhou na rede da Caatinga, o ocellifera está lá na Caatinga também. Então, ele é um animal de uma distribuição muito mais ampla do que o calango do Abaeté, né, do que o Glaucomachiques abaetense. Massa. E tem acompanhamento da reprodução desses animais durante os projetos? A gente tenta, né? Eu vou dizer para você que a gente tenta, né? Porque o que é que ocorre quando você inicia um trabalho de conservação? Você tem uma grande questão que você tem que responder, que é a reprodução dos animais, né? Como se dá a reprodução dos animais, né? Então, o que é que ocorre? Hoje, a gente tem investido muito esforço na compreensão do ciclo reprodutivo desses animais. Então, a gente tem um projeto, que é o projeto que está sendo desenvolvido aí pelo André Leite, né, lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em parceria conosco. Ele está fazendo uma análise do ciclo reprodutivo dessa espécie, né? Então ele está verificando quando é que as fêmeas elas ficam reprodutivas, quando é que os machos ficam reprodutivos. Então está tentando investir um esforço aí para conseguir entender melhor como é que se dá a reprodução desses animais. Agora, qual tipo de ninho que esse animal faz? Como é que eles nidificam? Como é que é a cópula? Como é que é o repertório nupcial dele? A gente ainda não tem muita informação. A gente já tem alguns alunos trabalhando com o comportamento dessa espécie, né? Mas você vai entender que na natureza é bem complicado, né? Você acompanhar o comportamento de um Nemidóforos, de um teídeo, né? Bom. E sobre molecular, já chegaram a usar molecular em algum desses projetos de conservação? Então, a gente está começando a utilizar agora, né? A gente iniciou mais recentemente o nosso trabalho com biologia molecular. A gente iniciou um trabalho agora muito bacana com DNA ambiental, voltado inicialmente para anfíbios de bromélia, né? Tentando entender como é que se dá o comportamento dos anfíbios em bromélias. E agora a gente vai começar a dar uma olhada também na genética desses bichos aí, né? Então a gente tem alguns alunos trabalhando com a genética desses animais, que são alunos parceiros, que estão lá, por exemplo, o César Fazolato, que está trabalhando na UFBA, né, com o doutorado dele, vai olhar para a genética desse bicho. E a gente também já começa a fazer algum trabalho voltado também para conhecer a genética desses animais ao longo da sua distribuição, né? Ver como é que está a saúde dessas subpopulações. Boa. A gente vê, antes de falar da próxima pergunta, a gente vê que tem uma tendência muito grande de cada vez mais ser utilizado a molecular, né? Nos projetos. Sim, sim. Tem ficado cada vez mais presente. Talvez, eu não sei, eu não tenho experiência nenhuma com molecular, na verdade, mas talvez tenha ficado um pouco mais acessível o uso dessa tecnologia, né? Porque até alguns anos atrás pouco se falava, só alguns laboratórios utilizavam durante suas pesquisas, e hoje a gente já vê um número maior de pesquisadores trabalhando com isso, né? Na verdade, a biologia molecular, ela era muito cara, né? Ela era muito caro manter, o laboratório era muito difícil. Então, hoje a gente consegue fazer porque a gente tem dentro da Universidade Católica de Salvador, a gente tem um laboratório de biologia molecular, um tanto quanto já antigo, né? São equipamentos já antigos, mas a gente consegue resultados bons, né? A gente consegue bons resultados lá. Então, a gente tem avançado um pouquinho nisso. O Bira está perguntando se tem algum lagarto de restinga que você ainda não viu em campo. Lagarto de restinga que eu ainda não vi em campo? Rapaz, tem, cara. Tem o Glaucomachiques litoralis. Eu nunca vi um Glaucomachiques litoralis. Eu nunca vi um Leolemus.
Eu nunca vi um Leolemos lutz. Você não me convida para ir para aí, Henrique. Oxi, Então, assim, venha. tem animais que eu nunca vi em campo, principalmente aqueles animais das restingas do sul do país, né? Principalmente eles. Eu já estive em Restinga no Rio de Janeiro, já estive em Restinga também em Santa Catarina, mas eu nunca tive a oportunidade de ver esses animais, né? E assim, já tive a oportunidade de ver lagarto de Restinga na Inglaterra, mas no sul do país eu não tive, né? É uma pena. Pois pronto, eu tô fazendo um trabalho aqui na Restinga aqui do litoral norte do Rio de Janeiro. E quando quiser, já está mais que convidado. Pode Aceita vir voluntário? aqui. Demais, pô, com certeza. A gente não tem espaço para muita gente, se daqui a pouco começa a chover de convite, né? Mas quando quiser ver o Litoralis, vem para cá que a gente dá um jeito de dar um pulo lá, mostrar Ah, eu quero e dar sim, uma, quero sim. dar uma esticadinha até a divisa aqui com o Espírito Santo, que tem uma população introduzida do Leolemos, né? Sim, Aqui no, sim. né, Pô, uma bacana, população bacana. não natural, mas é mais perto aqui de Campos do que ir para Cabo Frio, por exemplo, para Sim, procurar as populações naturais de sim. Leolemos. Dá para Não, fazer então, isso. então eu tô com uma viagem aí programada para o Rio de Janeiro para entregar os livros da Restinga aí para esse pessoal do Rio de Janeiro que eu não tive a oportunidade de Pô, entregar ainda, né? E aí eu já tinha combinado, inclusive, com o Fred, né? Tinha dito pro Fred que eu quero levar o livro dele, tem da Vande também, e o seu, né? Então tem esse pessoal do Rio de Janeiro que eu tenho que entregar, e quando eu for, aí tem que conhecer esse bicho, cara. Como é que o cara já tá mais trabalha que com, trabalha com gênero e não conhece todas as espécies? É difícil, né? já tá mais que convidado. Muito obrigado. Muito bom. Tem uma pergunta do Vitor aqui. Você tem plano para expandir o projeto para o litoral todo, em outras áreas de Restinga, com outras espécies? Tem sim, Vitor. Eu tô começando a embrionar um projetinho aí, que eu torço que a gente consiga avançar nele. É um projeto das restingas do Nordeste do Brasil. Então, a gente quer fazer uma avaliação da restinga do Nordeste do Brasil, desde a Bahia, desde o extremo sul da Bahia até o Delta do Parnaíba, né? Até, na verdade, além do Delta do Parnaíba, né? Até os Lençóis Maranhenses, né? Então, a gente chegar de um ponto ao outro do litoral do Nordeste, fazendo uma avaliação do estado de conservação da restinga no litoral do Nordeste, e com isso tentar propor com os pesquisadores também do sul do país, né? Já conversei com alguns deles, inclusive, tentar propor ao ICN, porque o ICN, assim como ela tem a lista de espécies ameaçadas, ela também tem a lista de ecossistemas ameaçados. Então, eu gostaria muito de, em parceria com esses pesquisadores, a gente conseguir construir o projeto e encaminhar para o ICN internacional a avaliação da restinga do Brasil, né? E propor fazer a avaliação da restinga e propor que ela também encontra-se ameaçada enquanto ecossistema. Então, existe sim essa ideia aí de fazer a expansão do projeto para além das fronteiras da Bahia, né? Sem dúvida nenhuma. Boa. Isso é importantíssimo, né? Eu acho que precisa muito que isso Sim, seja feito o mais rápido possível, na verdade, sim, sim, sim. né? Bom, tem uma pergunta da Bruna. Você tem algum projeto ligado ao calango com formigas? Nós tivemos um trabalho, eu mesmo fiz o meu mestrado, Bruna, uma análise da dieta dos lagartos. Na verdade, eu fiz uma análise da dieta do ameivula nativo, né? E a gente acabou descobrindo que o ameivula nativo ele é um animal que forma uma guilda de predadores de formigas. E o Magno Travassos, ele fez um trabalho muito semelhante a esse no mestrado dele com os lagartos do litoral norte da Bahia. E ele acabou evidenciando quase que a mesma coisa, quase que a mesma relação. Agora, o que a gente tem tido um pouco de dificuldade é de fazer com que a gente consiga avaliar qual é a comunidade de formigas que esses animais eles acessam, né? Para a gente procurar entender. A gente tem aqui na Bahia um dos maiores especialistas em formigas, que é o professor Jacques Delaby, né? E assim, ele até já tentou me convencer a montar a formiga para fazer a identificação taxonômica delas, mas eu tentei, né? Eu passei alguns meses montando formiga para ele, né? Foi no meu mestrado isso.
mas eu não avancei muito não consegui terminar não. Fiquei devendo o professor Jacques. O professor Jacques não merece isso não, viu? Mas eu fiquei devendo Boa. para ele. Mas seria muito interessante que alguém conseguisse avaliar quais são as formigas que os nossos animais eles se alimentam. Esses dados são importantíssimos, né? A gente tem São. pouca informação sobre a ecologia desses bichos de maneira geral, né? Nossa, minha Sim, câmera e deu uma... Pode falar. são dados que estão disponíveis, né? Então, quem quiser trabalhar, se alguém tiver interesse também em dar uma olhada nas formigas que são consumidas pelo ameivula nativo, por exemplo, pelo calango do Abaeté, é só falar que a gente disponibiliza. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Professor, na sua opinião, a pesquisa em herpetologia no Brasil, ela é mais voltada para taxonomia ou etologia ou não tem nada a ver, não tem uma predição assim pro... Acho que foi Mariana, né? Que é o nome dela. Isso. A Mariana, eu penso que já foi muito voltada para a taxonomia, né? A herpetologia no Brasil já foi muito voltada para a taxonomia. Mas se você faz uma análise muito cuidadosa da herpetologia no Brasil hoje, você vai perceber que ela é extremamente rica, né? É extremamente rica. A herpetologia do Brasil é impressionante. Você tem pesquisadores trabalhando com absolutamente tudo nesse país e é uma das ciências que mais cresce no nosso país, é a herpetologia. Né? Eu tive a oportunidade de participar de alguns congressos internacionais, contando como um ambiente muito, muito produtivo na herpetologia. Né? Hoje nós temos herpetólogos em todos os 9 estados do Nordeste, trabalhando em universidades, né? E assim, tem herpetologia em todos os campos. No Nordeste nós temos também o professor Geraldo Moura, ele promove todo ano o plantão herpetológico no Nordeste. Esse plantão herpetológico reúne pesquisadores herpetólogos de todos os estados do Nordeste e qualquer pessoa pode participar, não tem que ser só do Nordeste, não. Então, tem crescido muito a herpetologia no Brasil e eu diria que o Nordeste é uma das regiões também que mais cresce na herpetologia. Agora foi a vez do meu telefone aqui da doideira. Eu fico feliz por isso, né, de ter esse crescimento e essa diversidade de temas, na verdade, Sim. abordados na herpetologia. A gente vê hoje muita gente trabalhando em vários grupos de pesquisa com focos totalmente diferentes, né? Aqui tem outra pergunta bem interessante da Luana. Se a Ameivula ocellifera deve estar se favorecendo por conta de ações antrópicas e de transformações de hábitat. Sem dúvida, sem dúvida. Eu fiz uma análise, é um artigo que deve sair logo, logo. Eu fiz uma análise da condição corpórea de alguns lagartos submetidos à ação antrópica no litoral norte da Bahia. E nesse artigo a gente consegue mostrar que tanto a Ameivula ocellifera quanto o Tropidurus zygome, ele tem se beneficiado, de certa forma, com a disponibilidade, por exemplo, de elementos exógenos, ou seja, aqueles elementos que são trazidos. Por exemplo, hoje no litoral norte da Bahia, a gente tem visto com muita frequência, por exemplo, a Ameivula ocellifera frequentando as casas das pessoas, né? E onde tem resíduo, onde tem lixo na casa das pessoas, junta-se formiga. E se junta formiga, então a Ameivula ocellifera está se fazendo valer disso. Só que é uma vantagem perigosa, porque esse animal tá indo ao acesso de uma formiga, de um alimento que não é um alimento com a qualidade nutricional devida que ele encontraria no ambiente natural. Então essas formigas estão se alimentando de produtos, restos de comida utilizado na alimentação humana, que a gente sabe são restos de comida com muito químico, com muito agrotóxico, e esse agrotóxico ele acaba se acumulando na formiga, e quando a Ameivula ocellifera ele se beneficia, entre aspas, dessa formiga, desse alimento, ele também vai acumular esse agrotóxico. Então, assim, é uma vantagem mascarada, né? Então não chega a ser uma vantagem importante, né? Então a curto prazo pode ser vantajoso para o animal, mas a longo prazo certamente não é. Tem algum trabalho, professor? Essa agora é uma pergunta minha, sobre acúmulo de metais pesados nesses animais? Não, eu não Igual conheço. É feito eu não conheço. Em peixe, tem alguns colegas que fazem isso em anfíbios.
né? Mas para lagartos eu nunca vi. Eu nunca vi, eu não me recordo de já ter tido alguma informação a respeito de algum trabalho nessa área, não, nesse segmento assim, da ecotoxicologia. Mas eu não acredito que demore muito, não, porque hoje, por exemplo, nossos mananciais hídricos no litoral norte da Bahia, muitos deles estão contaminados, e logo, logo vai aparecer alguém que queira entender a relação da contaminação dos nossos corpos d'água e a contaminação da fauna terrestre associada a eles. Entendi. Tem uma pergunta do Luiz, perguntando se a gente conhece algum profissional da zootecnia, né, que trabalhe nesse ramo de conservação de lagartos ou com herpetologia de maneira geral. Olha, eu conheço algumas pessoas da zootecnia, né? Conheço pessoas, inclusive, que têm um pé na conservação e gostam da conservação. Tem um amigo Robert lá de Itapetinga, aqui no interior da Bahia, que é da zootecnia. E eu sei que ele tem um pé na conservação, mas assim, com herpetofauna e com lagartos eu não consigo me recordar agora não. Mas eu acho assim, não sei se ele é zootécnico, mas a zootecnia é uma ciência importante, é uma área importante para entender como que esses animais se comportam em cativeiro. Não vai demorar muito, a gente vai precisar começar a produzir conhecimento do calango do Abaeté no cativeiro, né? Para a gente conseguir entender de perto como funciona a biologia desses animais. E a zootecnia vai precisar começar a lidar com isso logo, logo. A gente está falando aqui de uma espécie, o calango do Abaeté especificamente, é uma espécie que tem apenas hoje 5 subpopulações. Então, logo, logo, a gente vai precisar ampliar o conhecimento desse bicho em cativeiro. Ótimo, perfeito. Já fica a deixa aí para quem quiser começar os trabalhos na área, né? Sim, sem dúvida. Agora vai ter que vir para a Bahia, vai ter que vir para esse lugar chato aqui. Pronto. Tem um chatíssimo, né? Um lugar muito feio, muito ruim de trabalho. Tem uma série de perguntas da Camila, né? Na verdade, porque não coube numa caixinha só. Né? Que ela fala que estamos observando que o meio ambiente está tendo a melhora em relação a essa quarentena. E aí, ela pergunta, cadê na próxima aqui? Se vocês pretendem fazer algum estudo para ver se algo melhorou em relação ao ambiente de Restinga e suas espécies. E tem mais uma. É isso. Se o ambiente melhorou com relação à Restinga e suas espécies, basicamente. Se tem alguma mudança, né? Pré-quarentena, pós-quarentena. Camila, a gente tem tentado fazer isso, né? Mas infelizmente a gente está se deparando nos decretos municipais. A gente tentou agora recentemente fazer um monitoramento no município de Conde, mas a prefeitura não permite a entrada de visitantes, né? Por razões óbvias, e a gente tem que apoiar essa medida, né? A gente não pode ser contrário a elas, né? Então, infelizmente, a gente não tem conseguido. A gente está tentando também uma avaliação do impacto do resíduo marinho também nos ambientes marinhos, né? Isso aí vai mostrar como que se dá hoje a contaminação e a poluição do ambiente marinho a partir do momento em que o ser humano deixou de usar as praias. E isso vai impactar, obviamente, por exemplo, na vida das tartarugas marinhas, né? Então, assim, a gente tem tentado, né, de alguma forma, fazer uma análise disso daí. Mas, sem dúvida nenhuma, você está certíssima. A gente tem visto hoje os animais estão passeando muito mais, né? Então, eles estão transitando muito mais nas cidades, né? Isso é notório, isso é muito claro, isso é muito evidente, né? Eles se sentem à vontade sem a presença marcante do ser humano. Boa. A gente vê algumas pessoas. Eu vi alguns trabalhos sobre paisagem acústica, né? Agora, nesse momento de quarentena, uma rede de colaboração pedindo para gravar os sons ambientes. Né? E o Paulo está perguntando sobre as análises genéticas para definir espécies em répteis, se necessariamente extinguirá as subespécies, ou isso não tem nada a ver? Não, na verdade, assim, o conceito de subespécie é um conceito muito voltado, não é exatamente voltado para análise genética, né? Ele é voltado para a taxonomia, né? E, na verdade, hoje, na herpetologia, a gente não utiliza o conceito de subespécie mais, né? A gente utiliza o conceito de gênero e espécie, né? Então, a subespécie tem sido utilizada ainda em alguns casos, mas de uma maneira ampla a gente não utiliza mais o conceito de subespécie, né? Alguns grupos ainda sim, né? Mas a gente tem erradicado isso da nossa área. Vamos lá, tem uma outra pergunta. Sim. Aqui, depois dessa pergunta a gente começa a falar sobre o livro também, para não estender tanto.
né? Pergunta do Lucas. Qual a principal característica que diferencia o calango do Abaeté dos outros calangos de Restinga? Bom, na verdade existem várias características, né? A gente for falar, por exemplo, de folidose, tem características, por exemplo, no número de escamas supraoculares, por exemplo, né? Outras escamas espalhadas pelo corpo. Mas, na verdade, é um animal muito distinto na sua aparência. A gente consegue visualizar isso muito claramente nesse animal. É um animal que tem 7 cores, né? Um animal que ele tem em todo o seu corpo o amarelo, laranja, azul, que é o ciano, tem verde, tem vermelho, tem cinza, tem preto. Então, ele tem 7 cores no corpo. Então, ele é muito facilmente distinto dos demais. Ele se parece muito com o Glaucomachix itabaianense, sendo que o Glaucomachix itabaianense é um pouco mais amarelado, e ele se parece muito também com o Glaucomachix litoralis, só que o Glaucomachix litoralis ele é mais azulado, né? Enquanto que o Glaucomachix abaetensis ele é mais esverdeado, né? Então, assim, talvez seja essa. Agora, muita gente vai dizer, não, se eu olhar para a foto dos 3 juntos, eu não vou saber a diferença. Então é preciso de um pouco de tempo para você conseguir distinguir com clareza quem é quem, né? Você fizer um jogo dos 7 erros, você consegue descobrir quem é quem, né? Mas leva um tempinho, Boa. não é uma coisa de uma hora para outra. Precisa acostumar, né? Aquela coisa Com de certeza. acostumar com o jeitão do bicho, né? Isso, Só exatamente. indo para campo, vendo o bicho para poder acostumar mesmo. Não Exatamente, tem o que fazer. exatamente. Bom, professor, e como que surgiu a ideia de transformar, né, essa pesquisa na Restinga em um livro? Como que surgiu? De onde surgiu isso? Cara, é uma pergunta difícil de responder. Na verdade, assim, eu sempre tive vontade, desde que eu me vi na biologia, eu sempre tive vontade de publicar um livro. Eu nunca fui o tipo da pessoa que pensou, eu vou publicar vários livros. Não. Eu sempre tive vontade de publicar um livro sobre que contasse um pouco da história do trabalho que a gente vem realizando desde sempre, né? Então, o livro ele surgiu mesmo da vontade de mostrar para as pessoas a importância da Restinga e, principalmente, a importância da herpetofauna do litoral norte da Bahia. Né? Eu sempre ouvi, ao longo de toda a minha formação na graduação, e até um pouco antes disso, e depois no mestrado, enfim, eu sempre ouvi que a Restinga é um ambiente muito pobre em biodiversidade, né? E isso me incomodava muito. Então, eu queria mostrar para as pessoas, não é bem assim como a gente pensa, não. Né? Na verdade, a gente tem uma riqueza muito grande de biodiversidade. Mas o principal motivador desse livro, na verdade, foi devolver para a comunidade o conhecimento que a gente adquiriu na Restinga do litoral norte da Bahia. E fazer uso da Lei Rouanet foi a melhor coisa que a gente pôde fazer. E aí, nesse momento, eu quero fazer um agradecimento aqui enorme à Barro de Chão, que é a produtora do livro, né, ao pessoal da Barro de Chão, ao Mauro Rossi, que é o diretor da Barro de Chão, a toda a equipe, né, a Mirelle, ao Julian, ao Zozzi, enfim, todo mundo que contribuiu imensamente com esse livro, né, são pessoas que são profissionais de primeira ordem, né, são pessoas de uma capacidade de produção gráfica impressionante, né, então foi um trabalho belíssimo que eles construíram, a gente só deu as informações, mas a construção do trabalho é deles, né, eles são muito bons, né? E a gente tem uma felicidade muito grande de ter conhecido esse pessoal. E o Mauro Rossi é o cara que pediu aos deuses que jogasse a iguana no meu braço, né? Para você entender esse ciclo todo. Boa. E quanto tempo se demorou mais ou menos desde de falar, vamos fazer o livro, juntar o material, começar a produção em si até ele ficar pronto? O livro, o projeto dele, ele iniciou em 2 etapas. Ele iniciou há 4 anos atrás, ainda durante coletas, e ele depois, não, há mais de 4 anos, ainda durante coleta, depois ele se interrompeu por algum motivo que a gente não sabe explicar, talvez o ritmo da vida, e ele retornou agora em 2018, o projeto de novo, e em 2018 a gente reiniciou o projeto, a gente começou do zero, na verdade, e ele levou em torno de 2 anos para ser concluído, né? Desde da escrita dos capítulos até a impressão na gráfica. Boa. E aí o pessoal já perguntaram, né, como é que faz para conseguir o livro e tal.
a gente vai fazer um sorteio de um exemplar, não é isso que o professor Isso aí. A cedeu gente, para a gente. isso. E aí a gente ficou muito feliz de poder ter a oportunidade de presentear alguém com esse livro, né? Eu vou fazer isso logo agora para evitar que a gente acabe cortando a live de novo, né? E aí vai ser rapidinho, só vou tirar o celular aqui da frente. A Tá. gente vai fazer o seguinte, como é que muda aqui? Ó, a gente vai usar uma plataforma, um site de sorteio, né? A publicação está aqui. Só a gente não colocou esse negócio de regra e tudo mais. Só pediu para o pessoal comentar lá, né? E aí a gente tem 218 comentários. Esses comentários vão ser carregados para daqui a pouquinho, demora um pouquinho para poder carregar. Enquanto isso, professor, se quiser mostrar o livro para a gente, Era isso que eu ia perguntar, se eu posso pronto, mostrar ele. com toda certeza. Enquanto vai carregando aqui. Essa criança aqui, ó, é uma criancinha pequenininha, né, minúsculo, né, é um livro de mesa, né, gente? Então é um livro bem grande, é um livro que tem mais de 500 páginas, né? E aqui você vai encontrar de tudo um pouco, né? Você vai encontrar fauna, você vai encontrar a restinga em si, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir uma página aqui. É tanto livro que eu não consigo nem aparecer. Tem a restinga aqui, né? Fotos maravilhosas, fotos nossas, fotos do pessoal da Barro de Chão, né? Então você vai ter aqui todas as espécies de anfíbios e répteis que a gente viu, que a gente encontrou no litoral norte, aquelas que a gente confirmou a espécie e as que a gente não confirmou fica para a segunda edição, né? Então a gente tem um número muito grande de espécies aqui, né? Enfim, né? Então ele tem um guia de navegação muito bacana também, né? E é isso. É um livro muito bacana, muito rico, feito com muito carinho. Eu tenho certeza que todos vão gostar bastante, né? Tem um capítulo sobre conservação, tem um capítulo sobre que fala do calango do Abaeté, tem um capítulo sobre a etnossociologia, né? Que a gente gosta bastante, né? E tem um índice também sistemático no final, que é muito rico, que as pessoas podem utilizar, inclusive, como guia de campo também, né? E a gente, em breve, a gente vai ter vai sair na Herpetological Review, vai sair uma revisão desse livro, né? Uma resenha literária sobre ele, gentilmente cedida pelo Dodge. Então, o Ken Dodge, né? E não sei se vocês conhecem, ele vai fazer uma resenha do nosso livro. E com isso, após a gente terminar a democratização desse livro, esse livro também vai ser disponibilizado em PDF no site do nosso projeto, que é a Herpetofauna do Litoral Norte da Bahia. Então o livro depois ele vai ser disponibilizado em PDF? A gente vai disponibilizar ele em PDF, a gente vai disponibilizar ele depois que a gente encerrar a distribuição dele, né? Aí Ótimo. A distribuição física primeiro, depois a gente vai disponibilizar em PDF também. Nossa, mas ter esse livrão em casa, bonito. Com certeza, com certeza. Não só para consulta, até para decoração da casa. Com certeza. Muita gente pergunta para a gente o porquê da cor da capa, né? É uma pergunta que fazem muito, a pergunta está respondida no livro. Na verdade, a cor da capa é inspirada no cacto cabeça de frade, né? É o fruto do cacto cabeça de frade. Então, a paleta de cores do livro foi toda inspirada na restinga, né? Por isso a cor da capa dele. É o Melocactus, né? Isso, o Melocactus, exatamente. Aqui a gente tem também um Melocactus que é ameaçado de extinção, inclusive, né? Que é o Violáceos. Violáceos. Também, que é usado como planta ornamental e o pessoal retira ilegalmente da restinga. Isso. Tem toda essa problemática. O daí também é o Violáceos, é o mesmo? Não. Aqui é outra espécie, eu não me recordo agora. Tá carregando, gente, tá carregando. Faltam 30 segundos. Se não cair igual da outra vez que faltava 30 segundos e não caiu, tá ótimo. Antônio tá pedindo para ver a capa. Deixa eu mostrar a capa pro Antônio. A capa aqui, Antônio. Essa é a capa dele. Bom, acho que... Não, ainda não. Ainda tem alguns comentários para serem carregados aqui. Gente, bastante gente comentou agora de última hora. Tá demorando mais do que no teste que eu fiz. Só pra me sacanear. E a gente também, Henrique, fala pro pessoal, né? O pessoal que tá aí, tá assistindo, pode divulgar também.
A gente deve sortear outros exemplares lá no nosso perfil do Calango do Abaeté. A gente sempre está fazendo isso, né? E também no Herpetofauna do Litoral Norte. Então o pessoal fica atento lá que com certeza uma hora dessa aparece, tá? Sim, sim. Todos os perfis que o Moacir está falando, eles estão linkados na publicação de divulgação, né, no feed, na Sim. divulgação dessa live. Então é só entrar lá e curtir e acompanhar as páginas, além do conteúdo, né? Muita gente acaba seguindo só para poder ganhar essas coisas, mas obviamente o Não, mas conteúdo tem o dessas conteúdo páginas também, com certeza. é muito bom, É, né? Acompanhem lá, não deixem de acompanhar não, sim. que a gente fica muito feliz em poder compartilhar esse É, conteúdo para vocês, né? Não é uma coisa que é rápida, né? O professor sabe, a gente para um é, tempo é, para pensar no que vai escrever e organizar tudo direitinho e é, procurar foto para poder entregar um conteúdo para vocês da melhor maneira possível. é. A gente tem E uma série, umas séries bacanas no Calango do Abaeté que fala sobre os remanescentes de Restinga do Litoral Norte, fala da extensão, fala de quanto eles representam para a Restinga do Litoral Norte. Tem umas séries bacanas sobre unidade de conservação também no Litoral Norte. Então, acaba sendo um espaço bacana para pesquisa, né? Para as pessoas principalmente interessadas na Restinga daqui da região. Ó, Lucas, perguntando se está aceitando aluno para o mestrado. Então, Lucas, eu coordeno o mestrado na área ambiental, não é na área de ecologia nem na área de biologia especificamente, né? Mas a gente tem parceria também. Eu também sou professor do mestrado lá da Federal Rural de Pernambuco, também é uma boa possibilidade de fazer mestrado e doutorado. Então, tá, tem muitas oportunidades nessa área aqui no Nordeste. o pessoal já está aproveitando aí para pedir os estágios, né, e tudo mais. Não É, perde. Ó, tem uma pergunta interessante aqui do assunto que a gente está falando sobre o cacto. Se o melopause Luana. é disperso com a ajuda do calango. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ele é disperso com a ajuda do calango, ele é dispersor de sementes, né? Ele é dispersor de frutos, ele dispersa frutos de algumas espécies arbóreas e arbustivas da restinga e inclusive do cacto, né? Do cabeça de frade. Então ele é dispersor, sim. Existem inclusive pessoas que teorizam, ainda isso não foi comprovado ainda, teorizam de que ele acaba fazendo uma dispersão linear, né? Ele acaba, porque como o calango ele tem tocas permanentes, então ele acaba talvez carregando em direção à toca e aí acaba largando a semente e aquela semente germina ali naquele caminho que ele faz todo dia, né? Mas isso é muito empírico, né? Não existe um estudo que comprove isso ainda. Houve Pelo menos impacto aqui. do vazamento de óleos no passado no Nordeste para os calangos. Então, essa foi uma questão que a gente observou na Restinga durante o derramamento de óleo. A gente não conseguiu detectar, não. Então, aparentemente, o óleo não chegou na Restinga, né? Pelo menos não diretamente do mar, né? Talvez a partir das pessoas terem depositado esse óleo coletado na Restinga. Isso a gente não conseguiu avaliar. Houve isso, então, do depósito do óleo na Restinga? Então, cara, existe uma área do litoral norte da Bahia em que as pessoas depositaram óleo. As pessoas muito bem intencionadas, por sinal, elas coletaram muito óleo e elas acabaram deixando esse óleo para ser coletado pela coleta pública, né, pela coleta da prefeitura. Só que a prefeitura nunca coletou. Não é a prefeitura de um município do litoral norte, que eu não me recordo agora qual foi. E esse óleo está lá até hoje, né? Esse óleo está lá contaminando a Restinga, né? Então isso é preocupante bastante. Entendi. Tem outra pergunta aqui. Se o livro vai vir autografado. Vai, pode Boa. ir. Agora, autografado por todos os autores, aí vai ficar complicado. Tem a pergunta da... Não consegui entender aqui o nome. Mas qual que é a Ah. melhor ferramenta de marcação de répteis, né? Se o bioelastômero é uma boa opção. O bioelastômero, a gente defendeu ele durante muito tempo, ele é uma boa opção, a gente gosta bastante da técnica, a gente utiliza ela já há mais de 10 anos e ela é uma técnica que a gente garante que fica no bicho, né? Ela não sai do bicho, né? Ela não migra, né? No início se falava muito que o elastômero migrava no animal, mas isso não é verdade, o elastômero não migra, pelo menos não em répteis e anfíbios. E agora, a melhor técnica, na minha opinião, ainda eu defendo muito a fotoidentificação. A fotoidentificação é uma técnica muito boa, mas ela precisa ser aprimorada.
ela ainda precisa avançar, ela não avançou o suficiente ainda para ser considerada uma técnica de fácil uso, de fácil utilização. Então, existe uma técnica proposta que utiliza o algoritmo, que é o mesmo um algoritmo muito parecido com reconhecimento facial de humanos, que está sendo aplicado pelo pessoal da Universidade das Ilhas Baleáricas, na Espanha, e é uma técnica muito bacana, é uma técnica muito interessante. Mesmo em caso de indivíduos que têm essa mudança de coloração ao longo da vida, a fotoidentificação seria... Então, é necessário que se estude isso, né? Então, eu tenho uma aluna que está trabalhando com fotoidentificação lá com a gente no ECO, na Universidade Católica, e está avaliando justamente isso, para ver se há uma variação ao longo da vida, né? Até agora a gente não encontrou nada que indique isso, não. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, já foi respondido, na verdade. O Igor está perguntando sobre projeto de conservação para espécies não ameaçadas, né? A gente falou isso no começo. Na verdade, não justifica, né, Igor? A gente fazer um projeto de conservação para uma espécie não ameaçada. A gente está gastando recurso humano, financeiro, com uma espécie que está, entre aspas, conseguindo se manter, né? Então é mais interessante que a gente trabalhe, a não ser que essa espécie não ameaçada seja uma espécie que debaixo do guarda-chuva ecológico dela, digamos assim, ela consiga abraçar e proteger espécies ameaçadas. Essa é uma possibilidade também, essa também pode ser uma justificativa. Mas normalmente a gente não gastaria recursos com uma espécie que não está ameaçada pelas atividades humanas, né? Que é esse o objetivo da conservação, né? Proteger espécies que estão sofrendo impacto a partir da ação humana. Tem outra pergunta aqui. Se tem uma coleção herpetológica específica da Restinga? Tem a nossa coleção herpetológica da Universidade Católica de Salvador, ela é específica da Restinga. A nossa coleção, a gente abriga animais da Restinga. Os animais que não são da Restinga, a gente tende a enviar para outras coleções. Então, por exemplo, a gente envia muito material para a Universidade Federal da Bahia, a gente manda para a UFES, a gente manda para a UESC, né? A gente manda para a Federal Rural de Pernambuco. A gente fica na nossa coleção com os animais de Restinga, né? Então, a nossa coleção é uma coleção de referência da Restinga. Então, a gente tem muita coisa, qualquer necessidade que qualquer pesquisador do Brasil tenha em acessar esse material nosso, pode ter certeza que está disponível aí para qualquer lugar do Brasil. A gente só não envia, né? A pessoa precisa vir consultar, porque é uma coleção de referência, né? Não é uma coleção de grande porte, né? Entendi. Bom, a gente está falando sobre lagartos, né? Mas tem uma pergunta do Lucas sobre anfíbios. Se existe algum anfíbio listado em algum grau de ameaça na Restinga da Bahia? Existe, por exemplo, meu Deus, sapiranga, o Chiasmocles sapiranga, que é um sapinho microilídeo do foliço, e ele tá listado como ameaçado, e mais que isso, é um animal que desapareceu. É um animal que a gente não tem encontrado há muito tempo, já há mais de 10 anos a gente não encontra esse animal na Restinga do litoral norte da Bahia, né? Isso preocupa bastante a gente. Boa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, mas não temos mais perguntas aqui, professor. Se você quiser fazer mais algum comentário sobre a atuação na Bahia, sobre o seu trabalho especificamente, alguma coisa a acrescentar? Eu quero agradecer a você pela oportunidade da gente falar da conservação do calango do Abaeté, falar da conservação dos lagartos da Bahia, dizer que a gente tem aqui mais de 10 espécies de lagartos e anfisbênias ameaçadas no nosso estado, né, nessa região. Então, assim, a gente precisa de gente para estudar esses animais, para proteger esses animais, para conhecer esses animais. O biólogo conservacionista, ele não é uma pessoa muito preocupada com a pesquisa em si, por suas mãos, né? A gente precisa da pesquisa, a gente precisa de pesquisadores investindo recurso no conhecimento dessas espécies. O nosso papel é fazer com que essa pesquisa, essa produção de conhecimento se transforme em conservação, né? Então esse é o nosso papel. Então aquele pesquisador que tiver interesse em trabalhar na Restinga do litoral norte da Bahia pode contar conosco, né? A gente está aqui à disposição de qualquer pessoa que queira conhecer melhor nossas espécies. A gente tem uma base que a gente utiliza na Fazenda Milagres e está disponível, né? A pessoa que quiser fazer um estudo, ficar um mês nessa base lá, fazendo alguma pesquisa com algum animal, consegue ficar, a gente consegue dar acomodação para essa pessoa lá. Então, assim,
tem espaço, tem lugar, tem o Parque das Dunas, tem a nossa própria área dentro da Universidade Católica de Salvador, que também tem uma área de Mata Atlântica da universidade. Então, assim, está tudo à disposição de vocês, né? Então, qualquer pessoa entra em contato com a gente, né? E pergunta para Henrique sabe o caminho para chegar lá. Então, Pronto. Tranquilo. É tranquilo. Henrique, muito obrigado, cara. Obrigado de coração pelo teu convite, o convite do Bira também. Né? E é uma oportunidade muito grande a gente poder falar do trabalho de conservação da gente aqui na Bahia, né? E também falar do calango do Abaeté. E falem de calango, gente. Curtam o calango, vão proteger esse bicho. A gente precisa de vocês ajudando a proteger essa espécie, né? É talvez uma das espécies mais ameaçadas do Nordeste e a gente precisa cuidar desse bichinho. Tá certo? E eu torço para que você que está aí assistindo ganhe esse livro, né? Torço de coração. Se não for agora, não vai faltar oportunidade, não. A gente consegue. Então, mais uma vez, quero agradecer em nome de todo mundo do Herpeto em Foco pela disponibilidade, professor. Eu sei que é difícil, às vezes, arrumar um horário, por mais que a gente esteja em casa nesse momento, alguns trabalhos não param, né? E se disponibilizar para vir aqui trocar uma ideia, com certeza. Né? Sempre que dá. Fica muito feliz por isso. A gente espera ter outras oportunidades, talvez. Sempre que quiser. Presenciais, inclusive, né, para estar trocando essa ideia, fazer um evento, alguma coisa no futuro. Queria deixar isso aqui público, que o senhor foi muito importante para mim durante a minha formação. Cara. Obrigado. Isso, eu fico muito feliz de estar trocando essa ideia aqui hoje. E, pessoal, agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Desculpa esse problema com relação ao sorteio, mas assim que eu conseguir resolver, eu volto ao vivo, vai ficar salvo aqui 24 horas para vocês olharem, acompanharem. Bacana. E aí, à medida que a gente conseguir fazer o sorteio, eu entro em contato com você de novo, professor, para a gente ver como é que vai fazer o envio. Tá bacana. Bom? E aí, pessoal? Se uma pessoa que ganhar no sorteio for uma pessoa que já tiver o livro, vai ter que revelar isso pro Henrique, senão eu vou entregar, viu? Porque eu acho que eu sei todo mundo que já tem esse livro. Então, vai ter que entregar de volta para sortear de novo, hein? Pronto. E aí, pessoal, as nossas lives elas vão acontecer sempre às segundas e sextas-feiras, tá? Aqui no Instagram. A gente já tem programação para a próxima sexta-feira, né? Vai falar para essa sexta-feira agora, vai falar sobre anfisbenas. Semana que vem a gente vai ter uma live sobre manutenção de serpentes em cativeiro, não como pet, mas para fins de pesquisa, né, de biotério. Bacana. E na sexta que vem, se eu não me engano, é uma live sobre testudines, né, sobre quelônios, tartarugas. Opa! Né, e com a Elisângela. Bacana. E aí a gente vai, à medida que for acontecendo, a gente vai divulgando no feed isso, então já fiquem ligados. E lembrando que a gente está com um canal no YouTube agora, né? E a ideia é pegar essas lives que acontecem no Instagram, fazer uma edição e deixar disponível lá no YouTube depois. E pelo YouTube também, a gente vai tentar fazer, não sei se a gente vai conseguir fazer toda semana, mas pelo menos de 15 em 15 dias, o de Papo Cheio, que é uma roda de conversa online, né, sobre os mais diversos temas que vocês quiserem ou que surgirem na nossa cabeça, tá bom? Então eu já vou dar uma sugestão para você pro de Papo Cheio. Convido os coordenadores do Panda Herpetofauna para eles fazerem uma roda de conversa sobre os Panda Herpetofauna do Brasil, né? Convida todos eles para a gente bater um papo e falar sobre a conservação da herpetofauna no Brasil. Bira, já anota aí, para a gente trocar essa ideia. Professor, muito obrigado, pessoal. Obrigado a você, obrigado. Cara. Até a próxima e até mais. Valeu. Até logo, cara. Valeu.